Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão E aqui é o Dark Pelos. e você está assistindo o canal Variedados. E hoje a gente vai falar sobre aprender outros sistemas. Galera, a gente está aqui com o nosso surpreendente convidado, Thiago Olival. Ô galera, beleza? Tô de volta aí. Às vezes eles voltam para sempre, né? Vem trazer a palavra de GURPS. Não, brincadeira, que a gente vai falar de outras coisas aqui. Não vamos falar só sobre GURPS, não. E vamos que vamos. Bom, eu acho que essa história aí de aprender outros sistemas, ela é uma história que não deveria ser, mas é polêmica, né? Polêmico. Primeiro que tem System Wars, o pessoal fica torcendo o olho por quando você fala um sistema novo, porque a pessoa quer ficar no sisteminha dele, né? Tem isso. Começa por aí. E eu acho que tem aquele negócio, né? Quando você fala que você vai aprender um novo sistema, às vezes a pessoa acha que ela tem que abandonar o sistema que ela já joga. E isso não tem nada a ver. Você pode jogar mais de um sistema, tá, gente? Tipo, não tem nenhum problema. Ninguém te proíbe, né? Não existe uma polícia vegan, que nem a polícia do Scott Pilgrim, né? Uma polícia do D&D. Tipo, você tá jogando um RPG que usa D20? Exato. O fantasma do Gary Gygax não vai puxar seu pé. Exatamente. E a gente tá aqui falando, a gente decidiu fazer isso aqui porque a gente, às vezes, encontra uma galera que tá tentando, ou tem uma resistência, ou quer tentar adaptar tudo para um sistema só, e às vezes a coisa que ela quer fazer cairia como uma luva, ou já é uma coisa que um outro sistema faz, ou então essa adaptação para o sistema ela fica tão complexa ou tão capenga que acaba não sendo uma boa experiência, né? Sim. Então, assim, por que aprender mais de um sistema e se é necessário? Cara, eu não acho que é necessário, mas eu acho que é bom, né? Então, assim, por que eu acho que não é necessário? Poxa, eu só tenho interesse em jogar fantasia medieval heróica. D&D, cara. Beleza, acabou, tchau. Beleza, não precisa ouvir o resto do podcast. Entendeu? Agora, se você tem um pouco de curiosidade de como é que outros sistemas lidam com as coisas? Como é que eu faço um duelo de faroeste, por exemplo, em que quem puxa o revólver primeiro e atira, mata o outro, ganha o duelo e vira o xerife, ou vira dono da cidade, vira o líder dos bandidos, alguma coisa assim. E isso fica um pouco complicado de fazer num sistema D20, por exemplo. Tô falando D20 2000 pra frente, né? Dos anos 2000 pra frente. Que você tem muito HP, né? Principalmente depois do primeiro level, você provavelmente não vai dar one hit kill. E também tem a questão da arma de fogo, como é que a arma de fogo funciona e tal. Então acho que, às vezes, poxa, você quer fazer alguma outra coisa, você quer sair daquele... Não é que você quer abandonar, mas você quer, assim, eu também queria, além de medieval, eu também curto, sei lá, Apocalipse Zumbi, entendeu? Last of Us. Ou... eu curto Mandalorian, queria jogar Star Wars. Quando você aprende outros sistemas, você também aprende sobre o sistema que você prefere, ou o sistema que você veio de origem. Não só na questão de comparar, a mecânica desse é melhor que o outro, ou a mecânica do outro é melhor que essa e tal. Eu acho que tem outras coisas, né? Eu acho que você também pode absorver outros conhecimentos, mas isso aí eu vou falar mais pra frente. O que vocês acham? Eu sou partidário de que as pessoas devem, né, assim, não só necessário como obrigatório, vamos chamar assim, né, que as pessoas aprendam outros sistemas, né, mas ao mesmo tempo eu sou contrário à proliferação indiscriminada da pseudo-aprendizagem de outros sistemas. E do que eu estou falando? Imagine assim, quando você cai no hobby, a porta de entrada, assim, da maioria das pessoas, né, em condições normais de temperatura e pressão, é o D&D, independente da sua versão. E aí, a hora que você entra no D&D, o D&D, ele vira, tanto fora quanto dentro do hobby, na minha opinião, ele vira um sinônimo de um daqueles velhos casos, né, raros, mas conhecidos, né, de que o produto e a marca se mesclam. Então o D&D é sinônimo de RPG de uma forma geral. Não tem como lutar contra isso, e nem é interesse que se lute contra, porque ele leva o hobby a
a locais que outros sistemas não vão conseguir chegar, né? Então isso é positivo, né? Isso é interessante. Mas chega num momento, né, assim, né, e aí também considerando aquelas pessoas que vão perdurar no hobby, né? Porque muita gente acaba entrando, tem as suas experiências e aí sai definitivo, outros vão e voltam, e algumas pessoas perduram aí por muito tempo, né? Mas chega num momento que você percebe que aquele sistema lá, ele não traz todas as respostas, né? E aí eu acho que nesse momento, né, faz assim, você chega, né, assim, bate a sua porta a necessidade de que você conheça outros sistemas, ou para experimentar novas opções de jogo, né, com sistemas, e aí eu estou falando em sistemas talvez mais alienígenas do que o D&D, né, no seu conceito original, experimentar essas novas mecânicas, cenários, né, para que você tenha como repertório e opções outra coisa além daquilo, ou que você possa, com aqueles outros sistemas, engrandecer, seja em mecânica, seja em narrativa, seja em jogo, propriamente dito, aquele que você mais gosta, no caso do D&D. Né? Então, é necessário, no meu entendimento, que você tenha experiências fora dele, mas aí o contraponto que eu sempre faço, né, é que assim, cada sistema que você vai aprender ou se dispõe a aprender tem uma curva de aprendizado, né? E o simples fato de ler o sistema não te habilita a falar que você conhece, porque assim, você conhece de uma maneira mais academicamente falando, né? Assim, você tem o conhecimento de como ele, mas você não tem a prática e a vivência dele. E aí, trazendo um pouco para fora do jogo, né? Eu vou fazer alguma alusão para deixar um pouco mais claro, porque acho que cabe bastante, tá? Quando a gente está no mundo das organizações, e aí me perdoe um pouco mais técnico, porque eu vou sair um pouco do personagem, né? Mas acho que vale a pena para engrandecer. Quando você está no ambiente do trabalho, né, e você faz um curso em company, né, vamos dizer assim, a grande chance, ou talvez a única, né, ou na maioria das vezes, a única forma de você aprender aquilo de fato, né, que chama você fazer a transferência do conhecimento, né, internalizar aquilo, praticando, tendo apoio, né, dos seus pares subordinados e superiores, né, tendo apoio para que você vá fazer o curso e no retorno possa aplicar, e efetivamente você só vai conseguir fixar aquilo se você aplicar, né? Então é muito importante que você tenha toda a parte teórica, né, de leitura, de hard skill, né, que você vai conhecendo, né, sobre aquele assunto, mas a hora que você retorna, você tem que botar na prática. E para um RPG é a mesma coisa. Você só vai aprender efetivamente ele botando a mão na massa, mestrando e jogando, né? Você vai enriquecer a forma que você decide dentro dele e constrói com a leitura desse sistema e, de novo, de outros sistemas para saber o que fazer e o que não fazer, mas efetivamente na prática. Então, aquela falácia, né, do garoto que fala que leu 10, 20 sistemas aí, eu acho um pouco equivocado falar que ele sabe o que ele está falando, porque se ele leu 10, mas não jogou nenhum, cara, daqui a um tempo ele esqueceu os 10, né? Não, eu acho que assim, você não precisa ser a enciclopédia viva do RPG, né? Nem de um e nem de vários, né? E tem um fator também que é aquela coisa, às vezes que eu acho que teve uma experiência que eu tive, por exemplo, que quando eu comecei a ler e depois mestrar Starfinder, quando eu li o sistema de batalha de nave, parecia, isso o Pimpão pode confirmar para mim. O sistema de batalha já tô confirmando. Confirma. O sistema de batalha de nave parecia interessantíssimo. E aí depois de várias vezes que a gente jogou o sistema de batalha de nave, isso não, assim, o pessoal que gosta de Starfinder, tranquilo, eu gosto bastante também. Mas o sistema de batalha de naves ele pode ser bem maçante, se você não tomar cuidado. E depois que a gente acabou até evitando. Então você precisa testar, você precisa jogar e sentir. É só assim que você vai sentir o jogo e entender realmente ele. E é aquela coisa, você vai aprendendo ele de uma maneira tão mais eficiente e tão mais
orgânica que você realmente aprende o sistema, porque aquilo fica marcado em você. É diferente Não, de você... isso que você falou é muita verdade, cara. Porque eu acho que assim, quando nós dois lemos o Starfinder, a gente achou o sistema ótimo. Em particular o sistema de nave. Ele tem uma roupagem sci-fi, mas mecanicamente ele é D&D total, é fantasia total e tal. Que é aquela coisa de, às vezes, alinhar expectativas. Às vezes a pessoa vai pro Starfinder por causa da roupagem sci-fi, esperando um negócio bem sci-fi, e é muito fantástico. Ele é muito fantástico. Não entendo. Eu acho que foi exatamente o meu caso. E exatamente, mas assim, você só entende isso jogando, que é o principal ponto que a gente tá querendo ver aqui. Se você não jogar, você não pega que, putz, isso é um jogo fantástico, isso é um jogo sci-fi pesado. Isso que eu ia falar, assim, tipo, quando você lê, é muito diferente ler e jogar, cara. E essa é uma coisa que às vezes me irrita quando eu vejo review online de jogo. Você vê quando o cara só leu o jogo e não jogou, e quando o cara jogou. Tem uma diferença muito grande, né? Porque, assim, quando você lê, você tá jogando... O papel aceita qualquer coisa, cara. Se você escrever num papel que 2 mais 2 dá 5, dá 5, entendeu? E qualquer coisa vai funcionar. E qualquer coisa é legal, e qualquer coisa não sei o quê. E às vezes o cara até dá um exemplo, né? O cara, o autor do livro, dá um exemplo de como funciona aquela mecânica. Mas, obviamente, ele tá escolhendo ali o melhor exemplo daquilo, né? E isso não é por mal, não. Tipo, todo mundo vai fazer isso, isso é óbvio. Mas a gente nunca sabe como é que aquilo funciona numa situação prática, né? E eu acho que esse exemplo da batalha de nave do Starfinder é o caso, né? A gente leu, vai ser legal, né? E tal. Só que quando a gente jogou, primeira vez, foi estranho, né? Foi até meio chato. Tudo bem, a gente tá aprendendo, né? Tipo, a gente vai melhorando. Nunca ninguém tinha feito combate de nave, deve ser isso. Nunca ninguém, pessoas do grupo, né? Nunca ninguém tinha jogado um RPG com combate de nave e tudo mais. Aí, beleza, jogamos a segunda vez, não melhorou muito, sabe? Aí na terceira a gente falou, cara, não tem como, né? Assim, a gente não gosta, demora muito, tem gente que tem coisas legais pra fazer, tem gente que tem, assim, tem 2 pessoas aqui no grupo das 6 que estão fazendo coisas legais durante o combate de nave, e tem 4 pessoas que estão só esperando as outras 2 agirem, sabe? Acaba o downtime do combate de nave acaba sendo maçante, principalmente para mais do que um do que para o outro, que deixa um negócio muito desequilibrado no sentido de diversão, né? Então... e assim, isso é uma questão de experiência nossa. Pode ser que você que tá ouvindo já jogou o combate de nave Starfinder e achou maravilhoso. Pode ser. Vamos supor que com 4 jogadores não funcione desse jeito. Com 4 jogadores funcione super bem. Mas com 6 já quebra. Pode ser isso também. A gente não, pode ser. Né? A gente não testou 5.000 cenários diferentes, né? Exatamente. Mas o ponto é, tipo... O fato de eu ter lido e achado muito bom, e o fato de eu ter jogado e ter achado ruim, é o fato que vai me falar assim, olha, o combate de nave não é legal. Essa é a minha... Eu tenho uma opinião mais abalizada sobre o assunto, porque eu não só li, eu joguei. Né? Você viu de maneira orgânica, né? Como que funciona na prática, né? Exato, e eu não só joguei, eu li também. Por quê? Eu tô comparando com o que a leitura me levou a crer, com relação à prática, né? Então, assim, eu sei que a gente estava jogando do jeito que está escrito no livro, entendeu? Eu sei que não foi uma má interpretação de regras ali, eu sei que a gente propôs alguma coisa. Mas eu acho que também o contrário também existe, né? Então, às vezes, você lê uma regra num livro e você fala assim, putz, isso aqui é muito complicado, isso aqui, putz, ou não sei, não entendi direito, acho que não faz tanto sentido e tal. E aí, quando você vai jogar, fica legal, entendeu? Esse é o GURPS. Esse é o GURPS, se você for parar pra pensar. Pra mim, isso... Não, é uma realidade. Você pega... quando você fala para um... Vamos assim, uma parcela, talvez, da audiência não tenha jogado, tenha lido, tenha se interessado e caiu aqui no vídeo. Essa é uma realidade. Se você pedir para alguém ler o GURPS de uma forma geral, cara...
É difícil. Assim, Sim. em especial a terceira edição. É muito texto, é um layout que não é amistoso para todo mundo, nem todo mundo gosta. A hora que ele lê aquilo, ele vai ficar mais cansado do que interessado. Mas se você joga com a pessoa, chega com uma ficha pronta, por exemplo, cara, você conquistou. Todas as pessoas que eu já mestrei GURPS, que eu já joguei assim, eu tenho certeza. E uma parcela não é leitor hardcore, né? A gente tem que considerar isso, né? Que o RPGista, não sei fora do Brasil, mas no Brasil, ele não é um leitor também. O Brasil tem problemas com leitura. E dentro do hobby que envolve leitura, a gente tem esse problema. Sim. Então, se você chega para um cara que, assim, né, de maneira palatável, trazendo pro cara, ó, joga isso aqui comigo, cara, com certeza ele vai ter uma outra experiência, uma outra visão em relação àquele que você chega e fala, leia isso, apenas. Não, sim, eu também sou, principalmente pessoas novas, pessoas que estão entrando num sistema novo, se você é um mestre, e aí é o cara, você é o mestre que está apresentando um sistema novo para alguém. E isso é sua função, apresentar sistemas novos. É fazer exatamente isso que você falou, Thiago. Deixar mastigar, né? Mastigar, entregar no início. Aí você fala, pô, vai sempre ter que mastigar. Cara, a pessoa que está entrando no sistema novo, ela precisa receber mastigado para aos poucos ela se interessar. Sim. E ela consumir, aos poucos ela vai andar com os próprios passos. Por si, né? Ou por não, si ou às vezes ela não se interessa e vai para outro caminho também. Isso faz parte da vida, né? Não, e eu acho que tem outra coisa aí, né, cara? Pensa em quanto tempo você demorou para aprender o seu primeiro sistema. Sim. Né? Não, alguns você está aprendendo até hoje. Olha, pensa o seguinte, né? Aí, para não fugir muito, mas imagine que assim, você caiu no D&D, né? Você foi lá jogar e leu um pouco, e você aos poucos você vai descobrindo, em especial as edições mais antigas que eram mais crunch, né? Com mais regras, logo, assim, várias e várias vezes você vai descobrindo que tem livros sobre alguns temas aí que você não tinha noção de que estava no espectro ou que você precisou improvisar naquele momento. É necessário que você conheça outros sistemas para crescer enquanto jogador, enquanto mestre, mas, na minha opinião, há um limite, porque chega num momento em especial no espectro do D20 que você tem você está repetindo o conhecimento, você não está somando, você não está assim, avançando no conhecimento, você está meio de lado. Então, assim, imagine que você, por exemplo, né, vou pegar em especial as versões mais antigas, né, que hoje elas acabam sendo rediagramadas, né, elas são reorganizadas, e isso é interessante porque você mantém vivo o hobby, né, de outra forma aconteceria, por exemplo, o que acontece com o GURPS, né, que é um sistema que ele é sustentado assim, no Brasil integralmente pelos fãs, né? A comunidade torna ele vivo e orgânico, né? Mais gente vai chegando no sistema pelo boca a boca, pelos memes, pelas confusões que a gente fomenta, do que propriamente pela propaganda da empresa, né? Isso é uma realidade, né? Sim. Agora, o D&D não, ele não precisa fazer força para se vender, ele já está ali, até na cultura pop. Mas essas versões um pouco mais antigas, acaba que assim, você tem lançamentos que são interessantes, são bonitos visualmente, mas assim, em termos de jogabilidade de regra, eles não te acrescentam o suficiente, e aí na minha opinião, tá, gente, isso eu falando, que justifique você ter o repeteco de consumo daquele negócio. Você já tem algo que está naquele espectro, né? E que já faz exatamente assim, com 10% para mais ou para menos daquilo ali que você espera. É diferente você ter, por exemplo, estar no D&D e buscar um outro sistema, né? Resumindo, se você jogava D&D 3.5 e migrou para Pathfinder primeira edição, você não está aprendendo exatamente um novo sistema. Acho que é o mais simples. Para traduzir, eu acho que é isso. Você está ainda no espectro, né? Você ainda está jogando. Você está jogando praticamente. É um bloquinho de regras um pouco diferente, com algumas coisinhas a mais, mas o jogo é o mesmo. É diferente você pegar e sair do D&D e fui para um Shadowrun.
Exato. Sim. Que é um sistema completamente diferente. Ainda tem as criaturas fantásticas, mas o sistema é diferente, a ambientação é diferente, a pegada é diferente. E mais que isso, a filosofia é diferente, né? Sim, ele começa de um ponto totalmente diferente do qual começa o D&D, né? E não é pra falar que um é melhor que o outro, mas é só assim, cara, olha, eu não tô partindo do mesmo ponto, eu não tô partindo da mesma filosofia, entendeu? Então quando você pega... Eu lembro que eu vi uma discussão uma vez de alguém comparando mutantes e malfeitores com GURPS. E aí o cara falando assim, pô, mas quando eu vou fazer um supers no GURPS, o cara, eu compro tal coisa e o cara tem, sei lá, a mesma habilidade que o outro que gastou mais pontos, ou de repente ele tem um poder que dá tanto dano quanto o outro, ou ele tem uma arma que faz não sei o quê. E eu lembro que eu respondi isso, eu falei, cara, mas é que você tem que dar um passo para trás, o GURPS não tá preocupado com todo mundo tá equilibrado com o mesmo número de níveis. Exato. Né? O GURPS ele parte de uma premissa diferente, né? E quando você vai do D&D, ou por exemplo, comecei com vampiro, legal. Você sai do vampiro e vai jogar D&D, cara, você tem que largar a mão de algumas premissas do vampiro para poder aproveitar o D&D na totalidade, entendeu? Porque o D&D, ele não parte das mesmas premissas ou da mesma filosofia que o vampiro, né? E vice-versa. Então, eu acho que quando a gente fala de aprender um novo sistema, não é só você simplesmente migrar de um... E não é nem migrar, né? A gente fala migrar, mas assim, é jogar outro. Que migrar dá a sensação que você sai, você não vai voltar. Né? No abandono. Experimentar. Você tem que experienciar o processo do outro jogo. Isso que você estava falando, eu acho que assim, né, vai de encontro aí a por quê, né? De proposta. Por que aprender mais de um sistema? Por conta, talvez, da proposta. O GURPS, ele trabalha aqui, assim, dentro de uma verossimilhança com o nosso mundo, o quão fantástico aquilo seria, né? Enquanto que o outros é dentro de um conceito de um jogo de tabuleiro, por exemplo, né? Ou de igualdade de todos os personagens entre si, né? O quanto que a gente tem liberdade para fazer algumas coisas. Acho que é a inversão aí dos conceitos, né? E eu acho que assim, né, além de ser necessário, que a gente já levantamos essa bola, e também dos limites dessa necessidade, né, que é não ficar repetindo, né? Eu cansei de D&D, vou pro Tormenta, eu vou pro Pathfinder. Porque eu cansei de D&D, eu acho, assim, pobre, né, o argumento, embora cada um saiba de si, não é essa, nós não estamos julgando isso, né? Só pra ficar claro isso, assim, quando você tá indo de um D20 de fantasia medieval para outro D20 de fantasia medieval, você não tá mudando a filosofia do jogo, você tá mudando algumas abordagens com relação à filosofia. Sim, tá? Alguns filosofia continua sendo... exato. A filosofia continua sendo a mesma, ou seja, todo mundo vai ter uma classe que vai determinar, que predominantemente vai determinar 90% do que você faz no jogo. Essas classes, o sistema, não que ele consiga, não que necessariamente ele consiga, mas que ele vai tentar a todo custo fazer com que todas essas classes sejam tão legais de jogar uma contra a outra, entendeu? Então todo o sistema vai tentar equilibrar o guerreiro com o mago no momento, né? De jeitos diferentes e tal, mas vai tentar. Se vai conseguir ou não é outra conversa. E é um sistema que está preocupado com uma progressão que vai ser sempre constante, né? E que vai ser sempre vertical, né? Um personagem nível 5, ele é muito mais forte do que o personagem de nível 1, né? E um personagem de nível 15 nem dá bola pro personagem de nível 5. Exatamente. Entendeu? Uma escala, né? É uma escala. É uma escala. Vai crescendo assim, você não retrocede, você não tem chances normais, né, de que isso aconteça, né, mesmo de surpresa fica difícil. E aí, você sabe que isso que você está falando é interessante. Esses tempos atrás eu estava ouvindo, né, assim, o Lorde de Dragonlance, né, e aí tem um dos momentos lá que tem dois caras que são, assim, eu posso estar um pouco enganado, assim, eu vou simplificar, né, que esses dois caras, eles eram tipo reis, assim, personagens com certeza de nível elevado, tá?
E aí um deles morre com uma flechada. E aí você percebe que, assim, num contexto de D&D, de Dragonlance mesmo, isso seria impossível, assim, né? Normal, né? Claro que isso pode ser uma decisão do mestre, ok, a gente entende isso, né? Mas, assim, normalmente isso não funcionaria. Então, essa progressão aí, se você for analisar de uma lógica um pouco mais ponderada, né? Ela não retroage, ela é assim, uma vez chegado naquele ponto, você não retrocede e você fica invencível, né? Efetivamente, o orc que você matou com nível 1, ele já não é mais aquele orc de nível 1, né? Ele agora, ele tá muito distante de você, né? Ele é insignificante, né? É um conceito de videogame. Eu queria trazer uma outra questão dessa coisa de você entender as filosofias de novos jogos, para te ajudar até abranger o seu espectro e você perceber como é que a dinâmica de jogo muda. E isso com uma experiência pessoal mesmo, minha, que eu tenho, que é... Eu posso dizer que eu nunca joguei Vampiro como ele tem que ser jogado. Porque eu joguei Vampiro na minha adolescência só. E eu joguei Vampiro com um bando de adolescente que veio do D&D e que tinha pensamento de D&D, missão de D&D, tipo ação de D&D. Perfeito. Virava praticamente um X-Men da noite fazendo missões de combate. Perfeito. Ótimo. Todo mundo tem essa experiência, viu? Não se preocupe com isso, não. E aí eu lembro tem um youtuber que eu e o Pimpão a gente gosta muito, que é o Skorkowski, que ele também falou dessa coisa de, às vezes, para você entender um sistema novo, quando você está vindo de um sistema em ambiente novo, você não pode só pegar o sistema. É interessante você pegar a aventura pronta, pegar conteúdo pronto para entender a ambientação daquele sistema, entender o que ele tá, o que ele vai te propor ali. Porque às vezes você vai para um sistema que não tem nada a ver com o D&D, mas você vai com a cabeça do D&D e você vai do tipo, matar bichinho. Você vai meio que com... Assim, isso a gente vê até em argumentação, né? De gente assim, por que eu vou aprender outro sistema? É só adaptar o D&D, né? E aí, isso a gente tem uma proliferação de lives, né? Até o Critical Role fez isso, né? Ele fez uma sessão de Doom com D&D 5ª edição. Fez tem o Dimension 20 que fez uma aventura de Natal nos tempos modernos usando o D&D 5ª, entendeu? Só que aí, obviamente, o cara tem que fazer algumas concessões, né? E aí, nesse do Dimension 20, os caras usavam um item, ou tomavam uma poção, ou não sei o quê. Eu não lembro exatamente o que era, mas existia algum motivo pelo qual eles não seriam esses personagens não seriam feridos por balas. Entendeu? Mas assim, mecanicamente funcionava igualzinho o D&D, né? Ou seja, não funcionava para aquele contexto, né? Ele não funciona. E outra, né? Existe uma questão que você só tá trocando o fundo de tela, né? Assim, cara, não é porque você tá sei lá, eu sempre uso o Windows, entendeu? E você troca o fundo de tela, e você troca a UI pra ficar parecendo um Mac, não é porque você fez isso que você tá usando um Mac, entendeu? Né? Ou um Linux, sabe? Tipo, não é isso que vai mudar a filosofia do negócio, né? A filosofia vai continuar igual, né? E no final das contas, não, mas poxa, tem uma cena lá que a menina tá no cabeleireiro, falando sobre o que vai ser de Natal, falando sobre problema, por que a mãe dela gosta mais do irmão dela do que dela, sabe? Uns negócios assim. Legal, beleza, roleplay, né? Pô, 2/3 do nome do jogo, né? Mas assim, você entende que o approach que a pessoa dá, né? A abordagem que a pessoa dá é igualzinho do D&D. E esse exemplo do Skorkowski que o Dark falou é muito legal, porque ele falou assim, a gente jogou muito a D&D, muito, 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 muito. E aí um dia a gente comprou, o grupo comprou o livro do Cyberpunk 2020, ali no começo dos anos 90. E até então a gente jogava, a gente usava todas as regras do Cyberpunk, mas a gente jogava como se fosse D&D, né? Então, em vez de uma dungeon, era uma empresa, era um depósito, uma empresa, sabe? O escritório do principal da empresa.
Aí os monstros eram as gangues rivais. Era um Enterprise Crawl, né? Um Office Crawl. Office Crawl. E aí ele falou, cara, e assim, pra gente parecia a mesma coisa, né? Com outra pegada, uma abordagem um pouco diferente, mas a gente ainda, filosoficamente, a gente ainda estava dentro daquele contexto de fantasia medieval. E isso mudou quando eu comecei a ler Aventuras Prontas, né? É um vídeo que ele fala sobre por que ler Aventuras Prontas. E ele pega e fala ó, eu li essa aqui, que chama Thicker Than Blood, ou mais denso que o sangue, mais grosso que o sangue. E é uma história, né, uma aventura em que um grupo de mercenários é contratado para achar um moleque, um filho de uma executiva que desapareceu, tá? Então eles vão para a escola, eles falam com a diretora, fala com o zelador, fala com as outras crianças, tem o sistema de segurança da escola, né? Mas, e aí para não estragar a diversão de quem joga Cyberpunk ou ainda não conhece e quer conhecer, quer jogar, existe todo um contexto, cara, em que a aventura pode ser terminada sem ninguém entrar em combate em nenhum momento. Inclusive, ela pode ser, se acontecerem, dependendo das ações dos jogadores, a aventura pode começar sem passar por um monte de coisa que está escrito. Você pode pular umas 50 páginas de aventura, né? Ela é aberta o suficiente para isso. E ela traz não só questões do sistema, mas questões sociais. E eu acho que legal do sci-fi, quando a gente fala de sci-fi, uma qualidade muito boa, que pouca gente fala de ficção científica, é que, na maioria das vezes, a ficção científica ela é uma crítica social, né? Ela pega uma coisa que está acontecendo hoje, extrapola a 20ª potência no futuro, mas a raiz está aqui, né? No presente. Então ele também trata de questões sociais, ele também trata de questões de relações de poder e tudo mais, né? Dentro daquele contexto cyberpunk. Então, a partir daquele momento, ele falou, cara, a partir desse momento, eu entendi como é que o cyberpunk, o 2020, como sistema, poderia me proporcionar e como essa experiência era diferente, não melhor nem pior, mas diferente da que eu tinha no AD&D. E aí, quando eu jogava AD&D, era totalmente diferente de quando eu jogava Cyberpunk 2020, não mais igual com outros dados, sabe? E outras armas. Mas com certeza ele deve ter evoluído no conceito de D&D dele, anterior. Não tenho dúvida disso. Né? Trazendo, assim, essa influência do outro sistema, independente qual fosse, né? Para que ele enriquecesse. Então, com certeza, ele avançou no conceito D&D dele. Né? Também, porque até comparativamente, né, você começa a entender o que não tem um e tem outro, você começa a dar valor, puto, isso daqui é uma coisa importante disso aqui, isso aqui é importante pro D&D, isso aqui é o cerne do D&D, então eu vou dar importância para isso aqui. Pô, isso aqui é o cerne do Cyberpunk, não tem no D&D, né? Isso é importante aqui. E você começa a entender aonde botar valor, tanto no sistema quanto no ambiente, em que gira em torno daquilo, né? E não é que não tem uma coisa no outro e que não tem no outro, não é necessariamente por uma falha de design, é uma questão de temática que o sistema está se propondo, é uma questão de ambientação, é uma questão de filosofia, né? E aí que eu acho que é legal. Pô, você tá querendo explorar outros temas, né? E aí esse é um dos momentos em que é interessante você buscar outros sistemas. Porque, de repente, aquele sistema que você está usando, ele não consegue suportar o tipo de temática ou o tipo de abordagem que você quer dar para determinada coisa, né? No limite, cara, qualquer sistema faz qualquer coisa, né? Mas aí você vai mudar tanto o sistema, criar tantas coisas, que de repente, assim, o esforço que você vai ter para adaptar é mais fácil já pegar um negócio pronto, né? Ou uma coisa que te permita criar tudo do zero, do que você ter que desmontar um negócio que tá bonitinho lá, perfeitinho, e reconstruir de novo, assim, num monstro de Frankenstein, entendeu? Bater o prego com uma banana, né?
Não é a ferramenta adequada. Né? Exato. Tem quem goste, quem tente fazer. Né? A sujeira vai ser grande, as chances de não conseguir são elevadas, mas mesmo assim as pessoas tentam. Então, na minha opinião, né, é interessante usar outros sistemas quando o esforço para fazer aquilo que você quer no sistema de origem, ou os benefícios que você vai receber de fazer aquilo, não compensam. Sim. Né? Não está no escopo daquele produto, né, atender aquela gama de necessidades. Sim. E aí eu quero dar mais uma coisa boa, que é você ir aprendendo outros sistemas, que eu acho que também funciona. É muito parecido quando você começa a aprender a sua terceira, a sua quarta língua, que é as línguas, elas têm estruturas, têm lógicas, têm identidades completamente diferentes, mas aos poucos você começa a entender, isso aqui tem toda língua tem isso ou isso, tipo, toda língua vai ter uma estrutura parecida com isso ou próxima disso, ou algo que simule isso, que às vezes você nem consegue dar nome. E aí, quando você começa a aprender outros sistemas, os sistemas são bem diferentes, a filosofia é diferente, mas na hora que você tá lendo as regras básicas, tá olhando a ficha e tá olhando uma aventura pronta lá, aquelas aventuras inicial para pegar e jogar o jogo, você já começa a buscar os pontos principais para aprender aquilo rápido e rapidamente conseguir experimentar pela primeira vez o sistema novo. Né? E à medida isso vai gerando uma bola de neve positiva, no sentido de que cada sistema novo essas nuances ficam mais rápidas para você pegar, para você entender, para você aproveitar, e isso não ser uma coisa que, vou aprender um sistema novo, vai demorar pra caramba. Não, cara, não vai. Quanto mais sistema você aprender, mais rápido você vai aprender o próximo. Não, e até porque é exatamente isso, né? Se você começa a fazer as conexões, né? Tipo, então aqui é diferente do outro, mas é mais parecido com aquele, então vou, sabe? Tipo, começa os building blocks na tua cabeça, né? As pecinhas de Lego na tua cabeça começam a formar novas conexões, entendeu? Exatamente. E é isso. E eu acho que é interessante na hora de buscar outros sistemas, por exemplo, cara, eu joguei D&D quinta edição por 8 anos, assim, eu queria que eu tivesse mais opções de personalização do meu personagem e o combate fosse mais tático, mais, sabe, com mais variáveis e tal, não sei o que, mas eu quero continuar jogando fantasia medieval heróica. Cara, beleza, então, em vez, talvez, de você tentar resolver isso no D&D, tem o Pathfinder segunda edição ali, que é exatamente isso. Exatamente entendeu? Isso que você descreveu. Ele está na mesma filosofia, mas ele muda a estrutura, né? Exatamente, ele muda, exatamente. Então, assim, ali, esse é o momento de você falar assim, olha, por que a gente não experimenta? O Pathfinder 2, eu já vi, cara, faz que nem você que não conhecia GURPS e tá assistindo Variedades, cara, você caiu aqui de curiosidade, certo? Você olhou assim e falou assim, poxa, eu ouvi falar de GURPS, não sei como é que é, eu ouço um boato aqui que é legal, ouço um boato aqui que é ruim, ouço um boato lá da regra de cavar buraco, aliás, a página vai estar aqui na descrição, né, pra você que quer ler. A gente precisa fazer um bingo, algum tipo de quantas vezes a regra de cavar buraco é citada no Variedades. Vai aparecer, assim, tipo... Exato. E você tá esperando o vídeo de regra de cavar buracos? Coloca aí no comentário. Mas assim, você veio aqui de uma curiosidade, então de repente você tá ali jogando D&D e você, eu queria mais personalização, eu queria um combate mais tático e tal, não sei o quê. Você começa a procurar, você pergunta nos fóruns, você vai ver vídeo de outros canais e tal, não sei o quê. E, de repente você se interessa, por que você não vai jogar? Entendeu? Não quer dizer que você tá assumindo que D&D é um fracasso total e você perdeu 8 anos da sua vida porque você é burro e você não conhecia Pathfinder, entendeu? Não é isso. Não tem nada disso, isso não existe, cara. Isso só existe na cabeça, assim, de gente, sabe? Né? Esse pessoal que fica fomentando o System Wars, achando que um sistema é melhor que o outro e... Exato. Tipo, então se o D&D te atendia por 8 anos, cara, tá tudo bem. Agora, se não te atende mais e você quer trocar, ou você só, eu quero jogar assim de quarta-feira, mas de sábado eu quero jogar um negócio mais tático, entendeu?
tem espaço na sua cabeça para isso. Não se preocupe. Vai conseguir, entendeu? Então, não é que uma coisa vai substituir a outra. Você pode ter as duas coisas na sua rotina, na sua vida, dentro da sua cabeça. Não... Dá. Fica tranquilo que dá. Né? Elas não se invalidam, né? Assim, elas não se invalidam. Embora eu brinque bastante do System Wars, né? Eu tire muito sarro, faça meme falando sobre isso, né? Na verdade, o que eu espero é que as pessoas comecem a pensar diferente, não que elas briguem por conta da cor da camiseta, né? Não. Fazer piada claro. Todo mundo faz. É que assim, para algumas pessoas não fica claro. Aí as pessoas às vezes acham que a gente está desmerecendo, né? Não é essa a ideia, né? O que eu também acho que é importante falar sobre quando é interessante, né? E quando não é também, né? Acho que é razoável a gente falar que assim é interessante quando você tem o teor da dúvida ou ou quando você entende as limitações daquele sistema, né? Acho que é importante isso, você conhecer que aquele sistema vai até ali e a partir dali você tem outras propostas, né? Ou você tem algum sistema que talvez ele tenha um pouco mais de não limitações, né? Ele não tenha tantos limites quanto outros, e aí você pode jogar nele. E uma das possibilidades, ou melhor, né? Não é a possibilidade, né? Quando não é interessante usar outro sistema, é quando você, por exemplo, dentro do seu sistema, você está, assim, plenamente atendido numa gama de jogo que você gosta, né? Embora você tenha a noção de que em outros casos você possa ser atendido melhor ou pior, às vezes se torna maçante você buscar aqueles conhecimentos por uma questão de, também como a gente falou, de custo-benefício. Pense que sim, né? Imagine que a gente tem certas limitações aí de recurso em relação à compra, né, de novos sistemas, óbvio, né? A gente está falando sobre isso também, e de tempo para poder se dedicar a eles, né? Sim. Às vezes não é interessante, não é que não é interessante, é impossível você trocar de sistemas de uma maneira orgânica, rápida e funcional por conta de restrição orçamentária. E talvez, e aí um pouco mais do meu caso, né? Você já conhece algumas gamas importantes de serviço, né? Aquele tópico 1, né? Porque aprender. Você já aprendeu algumas coisas aí em amplas direções, e por isso que até sugiro, né, que as pessoas tenham pelo menos 3 sistemas de domínio, né? Que sejam de maneira distinta, seja um mais gamista, né? Gameista, um mais simulacionista, assim, obrigatoriamente um genérico, e aí quando a gente está falando um genérico bom, robusto, e não um genérico preguiçoso, porque a gente tem genéricos que são preguiçosos, né? Pode ser, não precisa ser o GURPS, pode ser o Savage Worlds. O Savage Worlds é um bom genérico, e tem outros que têm uma pegada robusta, né, que te permita fazer as coisas com menos dor, vamos chamar assim. E ter um sistema narrativista, assim, de domínio, né? Porque quando você tem esses três conhecimentos, se a gente pudesse descrever os estilos de RPG como esses 3 apenas, né? Embora tenha outros, né? Talvez, eu acho que te dá uma possibilidade de avançar maior nos 3. Né? Você pode trazer elementos simulacionistas para o gameista, né? Trazer elementos gameistas para o simulacionista, e o narrativista também pode transitar entre os 3, né? Fazendo boas opções. E aí sim é interessante você ir para outros sistemas. Mas quando você já tem algum domínio, dadas as limitações que a gente tem, aí eu já acho um pouco ruim você ter que experimentar, assim, só por experimentar, vários e vários sistemas, né? Então é interessante a gente usar outro sistema quando foge da proposta, mas ao mesmo tempo não é tão interessante quando você já tem aquilo ali, ou aquilo não é um problema para você, né? O próprio Storyteller mesmo, né? Eu acho ele, e eu aprendi muito enquanto mestragem, enquanto resolução de conflito, né? Jogando Storyteller, Vampire, Mago, Lobisomem, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que o sistema é ruim, né? Só que eu tenho relatos de conhecidos aí, de mestres, que nunca tiveram problema com o sistema. Então, assim, depende de como o cara usa aquele sistema, né? Para fazer a solução. Para mim, ele é um sistema
bom pro que ele se propõe, mas assim, a hora que você compara, sem fomentar a System Wars, né? Assim, robustez de solução, e isso a gente falou em outros vídeos, né? O quanto ele te dá ferramentas para resolver um conflito não só de maneira pontual, mas orgânica e que outras vezes vai acontecer. O storytelling é um problema para mim. Por quê? Porque ele não te dá ferramentas de maneira orgânica para algumas situações que você tem. Uhum. E aí acho que isso tem a ver com a expectativa, né? Uhum. Com a expectativa que você tem para aquele sistema. E foi por isso que o Dark gosta do Starfinder e eu não gosto. A minha expectativa, e não é porque ele é bom ou ruim, ou porque um é mais esperto que o outro, não é nada a ver. A questão ele atende. Eu tenho uma expectativa para quando você fala, eu adoro sci-fi, entendeu? E eu já li, cara, um monte de livro, sabe? Então, quando você fala sci-fi pra mim, eu tô pensando em Asimov, eu tô pensando em Philip K. Dick, eu tô pensando em Robert Heinlein, eu tô pensando em Arthur C. Clarke, eu tô pensando em Battlestar Galactica, eu tô pensando em The Expanse, sabe? Eu tô pensando em tantas outras coisas, e aí que tendem a ser mais hard sci-fi, né? O sci-fi mais pautado na questão de seria possível através de ciência, né? Mais pautado na ciência mesmo. Que a hora que eu pego a hora que eu vejo um sistema como o Starfinder, ele me chama muita atenção. Tá, pô, tem um rato lá que fala, tudo bem, né? Tipo, ninguém disse que não pode ter, sabe? E ninguém pode provar que não existe, né? Mas no espaço, né? Mas o ponto isso me atrai por causa de uma coisa. E aí quando eu chego lá, ele dá todas as soluções de fantasia medieval, eu falo, poxa, eu não quero jogar fantasia medieval no espaço, entendeu? Então, provavelmente, cara, eu nunca, assim, não me interessa o cenário do Spelljammer, entendeu? Porque é fantasia medieval no espaço. Agora, fantasia medieval no ambiente de fantasia medieval, beleza, pra mim tá beleza, né? Agora, pô, quando a gente tem tanta coisa de fantasia medieval, sabe? Por que você tem que levar fantasia medieval pro espaço? Então, assim, se a gente pensar que, sei lá, cara, quase 90% do mercado é fantasia medieval, é verdade, né? E assim, faz uma procura, mapas de RPG no Google. Vai aparecer fantasia medieval. Maioria. E se você tenta procurar assim, tipo, sei lá, mapa RPG Cyberpunk, vai aparecer poucos, e a maioria dos que vão aparecer vai ser um print screen do jogo, Cyberpunk, né? 2077. Exato. Então, assim, até poxa, porque o Cyberpunk 2077, a empresa mesmo tirou esses prints e ela mesmo divulgou, né? Então assim, tipo, a minha expectativa era uma. E aí, quando eu cheguei lá e ele não me atendeu, ele me decepcionou, entendeu? Porque quebra de expectativa é complicado. Exato, mais por causa da minha expectativa do que pela qualidade do sistema. Sim. Agora, quando o Dark foi procurar o Starfinder, ele estava realmente buscando uma coisa dessa. E aí, quando ele chegou lá e ele viu como é que era, pô, beleza, atendeu perfeitamente, né? Então ele gosta, eu não gosto, entendeu? Mas isso não quer dizer que o sistema é bom ou ruim. Quer dizer que ele vai atender certas expectativas e não vai atender outras. Exatamente. Né? Então, assim, toda vez que alguém me pergunta do Starfinder, eu respondo, depende da sua expectativa. Você quer jogar fantasia medieval no espaço? Perfeito. Nem pensa, sabe? Starfinder tá aí, vai te dar tudo. Principalmente se você já sabe jogar D&D 3.5 ou Pathfinder 1. Cara, 90% das regras já tá embaixo do seu braço. Agora, você quer jogar Star Trek, você quer jogar The Expanse, você quer jogar Mass Effect, você quer... Cara, não vai atender, né? Ou, pelo menos, não vai atender sem fazer várias concessões para encaixar no sistema, ou você hackear o sistema. Eu diria que até nem Star Wars ele consegue emular direito, entendeu? Porque tem uma questão do combate de nave e tal, não sei o quê. Quer dizer que é ruim? Não. Quer dizer que é outra proposta. Expandindo a questão dos temas, eu dou uma outra dica gigantesca aqui, para você ter uma noção de como os temas para jogar RPG, os ambientes são inesgotáveis. Ouçam o podcast RP Guacha. É um podcast do Guaxinim.
ele joga RPG num sistema estilo Laser Sentimentos, que é extremamente narrativista, mas é tanta história diferente, tanta narrativa diferente, tanto ambiente diferente, que você vai ter uma noção da amplitude que RPG pode ter. E eu dou sempre essa dica. Eu estou extremamente atrasado, eu ouvi tipo os 3 primeiros e amei. A minha esposa é extremamente assídua, ouvi todos praticamente. E eu preciso ouvir mais, mas eu, mesmo não ouvindo, o pouco que eu ouvi e o pouco que minha esposa conta dos episódios que ela ouviu, eu falo, velho, é isso, cara, tem muita coisa diferente, tem muita história diferente para se contar no RPG, e dá para ter uma noção, por exemplo, com esse podcast ou outras coisas, mas essa é uma dica que eu dou. Ouça RP Guacha, que ele vai te contar histórias de RPG muito legais e muito diferentes, que vai te ajudar a sair da caixinha. E trazendo um pouco do que o Thiago estava falando agora há pouco também, que ele estava falando do tipo, você não precisa sair, até porque sai caro pra caramba, e não use a gente de desculpa para comprar 80 sistemas diferentes que você nunca vai ler. Viu, Matheus? Viu, Matheus, seu Matheus aí que tá ouvindo a gente? Tem gente aí que faz isso, hein? Eu sou um pouco acumulador. Ouvi dizer que tem gente que faz isso. Não use a gente de desculpa para comprar um monte de livro e nunca ler, e assim, mas use a gente de desculpa para acreditar que é possível saber 5, 6 sistemas diferentes, é possível dominar 3 sistemas, é possível usar essa gama de aprendizado em outros sistemas para enriquecer cada um deles, né? E, por exemplo, eu acho que o GURPS, quando você quer jogar GURPS, você conhecer outros sistemas ajuda em muito a jogar o GURPS, porque o GURPS ele é um papel tão branco, mas tão branco, que se você não tiver um caminho por onde você quer montar o seu cenário de GURPS, você fica perdido. Quando eu fui fazer uma primeira campanha de GURPS em Cyberpunk, cara, eu tava muito preocupado. Sim. Eu vi o dano das armas, eu vi, assim, geralmente o quanto de ponto que eu ia dar, imaginei quantos pontos os personagens... Eu fiz algumas fichas, né, pra já facilitar pros players escolherem e tudo mais, e eu tava preocupado, esses caras vão morrer num tiro, né, isso aqui, o cara vai, se explodir uma granada do lado dele, o cara vai ficar uma semana no hospital, um mês, talvez, talvez ele perca uma perna, e aí, como é que vai acontecer? E aí, cara, eu falei assim, mas peraí, tem sistema que já roda Cyberpunk, certo? Deixa eu dar uma olhada como é que eles fazem. E aí eu procurei vídeo, eu não baixei o livro ali, mas eu procurei vídeos sobre o Cyberpunk 2020, eu procurei vídeos sobre o Shadowrun. Como é que eles fazem? Eles fazem assim. Tá. Então, assim, não necessariamente eu fui conhecer o sistema, né, e eu não joguei, né, então, assim... consigo te explicar como é que funciona o negócio, consigo te dar um testemunho realmente plausível sobre o negócio? Não. Mas o que isso me ajudou? Isso me ajudou a, primeiro, olha, eles fazem desse jeito, e nesse sistema os caras podem morrer com tiro, a granada pode explodir e fazer o cara perder uma perna, sabe? Então, eles fazem isso, e o sistema tá aí abraçando isso, e tem, assim, vários jogadores ao redor do mundo, né? Claro, nada tão grande quanto o D&D, mas tem uma comunidade forte, né? Tem vários canais de YouTube falando disso, principalmente na gringa, né? Mas, assim, quando você pega e fala assim, beleza, eu trouxe essa ideia de que a letalidade, ela é comum, ela é alta nesse ambiente, né? Então, assim, saiu da minha cabeça, e aí, que nem eu já falei antes, cara, eu vim do D&D 3.5, né? Então, na minha cabeça, era aquele negócio de HPs muito altos e, assim, vai demorar vários golpes até um derrubar o outro e tudo mais. E, de repente, eu tava lidando com um sistema em que eu poderia dar 15 tiros de uma vez com um fuzil e o cara podia morrer no primeiro, mas mesmo assim, sabe? Tipo, ele ainda teria mais 14 tiros, né? Se ele continuasse vivo, ele ainda teria a oportunidade de morrer. Isso me trouxe uma paz, entendeu? Me trouxe uma... beleza, dá pra fazer, existe jogo, né? É uma outra filosofia. Eu acho que é interessante o contraponto, e ele faz parte integralmente dessa discussão de quando aprender, quando não aprender, quando jogar, quando não usar, né?
É que assim, a hora que você chega também em alguns sistemas, e acho que em especial nos genéricos, você começa a perceber que a necessidade, assim, né, a compulsão sistemística, vamos dizer assim, né, por sistemas, elas, assim, né, diferentões, ela acaba sendo freada, porque assim, a hora que você chega num GURPS, por exemplo, que te dá a possibilidade de jogar tudo, um Savage Worlds que dá a possibilidade de usar tudo, fazer tudo, né? E diferente daquele de um preconceito que às vezes as pessoas fazem aí sim de maneira, eu acho que é infantil e assim, idiota, né? Que é falar que, por exemplo, o genérico ele é igual ao pato, ele não voa bem, ele não nada bem, ele não corre bem. E isso é assim um absurdo falado por alguém que obviamente nunca leu um sistema genérico, né? Sim. Porque assim, eu não consigo que o cara me aponte, por exemplo, o que você não consegue fazer num Savage Worlds ou num GURPS. Qual é o seu problema, né, em relação a falar que você não fez? Ah, mas o cenário tem um flavor todo diferente. Cara, cenário é uma coisa, né? Quando você está falando, por exemplo, eu jogo o Vampire lá porque eu gosto do cenário e o sistema ele é uma extensão. Até a página 2 tudo bem, porque você tem adaptação para GURPS e você pode fazer escolhas, né, narrativistas, vamos chamar assim, né, natas do storyteller mais adaptadas para GURPS para poder funcionar também contando histórias sem rolagem de dado. Então essa reflexão ela é um pouco pequena, né, em relação. Mas, por exemplo, o Cult é um jogo que, olha que interessante esse ponto, eu acho que talvez alguém se identifique. Eu acho muito interessante a proposta dele enquanto jogo, eu acho extremamente importante a proposta dele enquanto cenário, né? Eu sou consumidor de terror, eu tenho uma vasta coleção de filmes de terror, de livros de terror, quadrinho, tudo que você puder imaginar, eu gosto. Mas, cara, eu jamais jogaria Cult. Sabe por quê? Porque para jogar aquilo, você precisa ser, assim, além de ter uma habilidade narrativa de terror que talvez eu não tenha, a mesa precisa ter essa mesma toada. Porque senão, aí na minha opinião, tá? A mesa precisa ter essa toada e todo esse conteúdo igual, porque senão vira como se fosse imagina uma reunião de adolescentes fingindo ser adultos, né? Tratando de temas adultos só porque é descolado. Essa é a minha visão do Cult. Então por isso que eu nem comprei, porque eu sei que eu nunca vou jogar aquilo, né? Mas aí, então, assim, isso eu acho olha o nicho, né? Assim, eu tenho interesse, mas não chego nesse sistema. Isso que você está falando do coach é um assunto que cabe até para um outro podcast, botar ali na lista para a gente fazer, que é a questão da maturidade dos jogadores, no sentido de entender as nuances do jogo. Por isso que é mais fácil jogar D&D. É mais fácil que a gente jogar D&D. Porque é difícil você achar pessoas que não vão entender as nuances e a maturidade de que um jogo D&D precisa. E só que, por exemplo, teve na minha campanha que eu jogo de D&D com os amigos, um dos nossos personagens, ele era um cara que era mau e ele traiu a party. E assim, eu lembro, e a sessão que a gente se degladiou foi fantástica. E eu lembro só que toda hora eu ficava, eu falava pro player, cara, isso é só roleplay, tá? Eu te amo, tá, cara? Mas eu tô te odiando aqui agora. Eu precisava ficar reforçando porque eu tinha um pouco de medo de às vezes isso... E ele mesmo também... Extrapolar, né? Extrapolar, né? E ele também adorou, foi legal pra caralho, a gente conseguiu ser maduro. Mas é o tipo de coisa que às vezes se rola numa mesa menos madura, pode dar um problema sério, um jogador ser um traidor, por exemplo. Não, é um bom tópico aí pra gente discutir, né? Essa maturidade na mesa. Anota aí, Matheus, pra gente falar. Imagina esse Matheus aí isso, tá sendo citado aqui toda hora. Quem que é, cara? Matheus é nosso estagiário. Nosso estagiário. Todo mundo tá pensando aí quem é Matheus é o estagiário. Show. E aí, assim, imagina que em tempos de jogo online, né? As pessoas acabam fazendo opção por jogar com pessoas desconhecidas, né? Nossa. A dificuldade que você tem em tratar desses temas e avançar e jogar, né? Nessa proposta dos sistemas, né? E aí a vantagem e a desvantagem de aprender
perpassa por isso. Com quem você vai jogar? Você vai conseguir jogar aquele sistema? Então, assim, exemplo pessoal, cara. Eu tenho repertório, tal, mas eu não vou conseguir jogar aquilo, assim, aquele produto não vai me atender. Eu prefiro continuar, por exemplo, no GURPS e fazer uma proposta mais sombria, por exemplo, né, do que, por exemplo, mergulhar numa proposta integralmente sombria que, cara, não vou conseguir, não vai sair. Eu sei que não vai. Não vai ter gente para jogar, não vai ter quórum, vai ser difícil achar quórum. E se eu achar as pessoas, cara, não vai sair do jeito que na densidade que talvez aquilo seja proposto, sabe? Então, às vezes, é melhor fazer a opção de talvez só leitura para conteúdo, para engrandecer outros sistemas que você joga, né? Do que efetivamente se debruçar propriamente dito naquele sistema, né? E eu acho que assim, cara, aprender sistema, assim, você não tem nada a perder. Você pode não ganhar alguma coisa se você for ler um sistema quase igual que você já conhece e tal. Mas você não tem nada a perder, né? E eu acho que, assim, você pode fazer isso de várias maneiras. É claro que o grau de domínio sobre o sistema vai variar, mas você pode jogar, você pode mestrar, você pode ler o livro, você pode ver um vídeo e tal. Mas eu acho que a grande vantagem quando a gente fala de aprender outros sistemas é você pegar a referência, cara. Então, conhecer mais coisas vai te dar um leque maior. Bom, é isso então, galera. Obrigado por ter acompanhado a gente. Coloca aí nos comentários quais sistemas vocês têm curiosidades, quais vocês procuraram, o que vocês aprenderam quando foram conhecer outros sistemas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Valeu, galera!